Vem cá, me diz uma coisa, você já sentiu que em algum momento da tua vida te faltou coragem, ou que ainda falta coragem? Coragem pra se jogar, coragem pra sair de um relacionamento, coragem pra fazer uma viagem sozinha, coragem pra trocar de trabalho, coragem pra fazer algo novo, coragem pra viver a vida de uma maneira fluida, né? Muita gente sempre fala que tem medo, medo disso, medo daquilo, insegurança e todos aqueles sentimentos que nos param. E muita gente sofre por isso, muita gente deixa que o medo pare e né, coloque a gente num passo atrás, mas na verdade o medo, ele existe como um indicador dos cuidados que a gente tem que ter. A coragem não é a gente não ter medo, muito pelo contrário, a coragem é a gente utilizar o medo como um indicador para saber o que a gente tem que fazer para, né, ir com segurança e mesmo assim, aí com medo mesmo. O medo nunca vai existir, o medo nunca vai deixar de existir. O medo é um sentimento que está presente para nos ajudar, para nos auxiliar. Graças ao medo a gente não pula na frente de um carro, graças ao medo a gente não pula da ponte, graças ao medo a gente não faz um monte de coisas que poderia nos prejudicar, não é mesmo? Então é muito importante ter o medo, mas é importante também que o medo não nos pare. E hoje eu vim falar sobre isso aqui, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello. Eu tô aí viajando pelo mundo no intuito de cada vez procurar mais ferramentas para expandir a consciência e me ajudar nessa guiança no caminho do autoconhecimento, né? Hoje eu mentoro pessoas aí nessa caminhada, nessa jornada em busca de se livrar do medo, de co-criar uma nova realidade, de começar a viver fora da caixa. E hoje eu vim aqui justamente para falar sobre essas inseguranças e esses medos que a gente tem. Porque normalmente o medo, a insegurança, ele vem de quando a gente não conhece o processo, quando a gente não entende, quando a gente não tem compreensão sobre o assunto. Porque a gente não vai ter medo de algo que a gente tem total segurança para fazer, a gente não vai ter medo de fazer algo que a gente sabe muito bem como acontece, como faz. E a maioria das vezes a gente tem medo só porque a gente não conhece o processo, porque é desconhecido. Mas o que a gente pode fazer para diminuir esse medo? A gente pode procurar e se informar, a gente pode procurar aprender de como acontece aquele processo, a gente pode entender como faz para chegar até lá. E aí o medo ele vai sendo diminuído, você vai se sentindo mais seguro. Talvez a gente não tenha coragem para agora sair viajando pelo mundo, mas tá, o que você precisa fazer agora para viajar pelo mundo, ou que possa te aproximar a viajar pelo mundo? É ter mais dinheiro na conta? É começar a ir passeando sozinho ali pela cidade para entender como é que funciona esse rolê de viajar sozinho? É assistindo pessoas que já viajaram? O que é que você precisa fazer para ter mais segurança desse processo, para você ter mais segurança de você mesmo e finalmente conseguir viajar sozinho? Isso para outros exemplos também, né? Se hoje você tem medo de largar um emprego e procurar outro, o que te causa mais segurança? O que você pode fazer hoje que te cause segurança para você conseguir largar o emprego? É já ter um outro emprego programado? É entender, é ter o dinheiro guardado também para que você consiga ficar um tempo ali sem trabalhar? O que é que você precisa fazer para que te dê essa segurança, para que você sinta essa segurança de você mesmo? Porque normalmente o medo ele só é a falta de compreensão do processo. E também a falta de compreensão da vida, né? Que tudo aquilo que a gente está recebendo é aquela maneira como a gente pensa, a maneira como a gente nutre dentro da gente. Então, se a gente começa a nutrir confiança, né? Se a gente começa a nutrir segurança para nós mesmos, o medo passa a ser diminuído, porque ele é importante, a gente vai continuar tendo medo, né? É importante tê-lo ali como um indicador, mas não é algo que nos para. É algo só que nos mostra qual é o caminho que a gente deve seguir, quais são as preocupações que a gente deve ter. E aí, cuidar desses quesitos, né? Cuidar desse lugar para que a gente consiga fazer com uma boa qualidade, que nos faça ter certeza que a gente está fazendo aquilo com segurança, né? Com conhecimento. Por isso que é muito importante quando você decidir fazer algo e aquilo te der medo, te der insegurança, aí tem um sinal bom, tem um sinal que algo vai ser algo incrível, que vai vir coisas novas pela frente, mas o que você precisa fazer é buscar conhecimento, é buscar compreensão de como acontece esse processo. A gente não tem medo de ir pro trabalho todos os dias, a gente não tem medo de sair com os mesmos amigos, a gente não tem insegurança, né, de sair com esses amigos, a gente não tem medo de fazer algo que a gente vem fazendo há muito tempo. E por que não que a gente não pode criar um novo hábito de fazer algo novo e fazer com que aquilo seja confortável pra gente? A única coisa que diferencia isso é o tempo que você tá fazendo essa mesma coisa, né? Então, quanto mais você fizer, menos medo você vai ter e vai se tornar mais confortável. Então, é muito, 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 muito importante que a gente não deixe que o medo nos pare, mas assim que nos mostre caminhos alternativos. Então, hoje a minha dica aqui pra você que tem medo de qualquer coisa, estude sobre essa coisa. A gente não se sente inseguro de algo
que a gente sabe do que veio fazer. A gente não se sente inseguro de algo que a gente conhece o processo, de algo que a gente compreende, de algo que a gente entende. Para eu começar a fazer vídeo aqui no YouTube, eu tive que estudar muito sobre esse assunto, eu tive que sempre, antes, né, antes de vir aqui falar, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o conteúdo para eu vir falar aqui. Isso não me causa insegurança, porque eu compreendo o que eu estou fazendo. Né? Mas antes eu tinha medo, eu falava, nossa, caraca, gravar vídeo pro YouTube, o que eu vou falar, como que vai ser? Então, assim, você vai compreendendo o processo, você vai entendendo, você vai estudando, você vai se aperfeiçoando naquilo e aí você não passa mais a ter medo. Isso é pra qualquer coisa na vida. E quando você sente que é um medo que te preste atenção, tipo, o porquê que tá te parando, o que falta pra você ir pra frente. Às vezes você só precisa de mais ferramentas, você só precisa de mais segurança, mais apoio, um pouco mais de compreensão em alguma coisa, e aí você vai conseguir ir sem medo nenhum. O importante é que você fazer uma lista daquilo que você precisa adquirir para poder ir para frente. Né? O que tá faltando para você chegar naquele lugar? Não pensando em medo, não pensando em segurança, mas em qual lugar que você quer chegar e quais são os requisitos que você precisa atingir para chegar até lá com segurança. Porque às vezes a gente tá só pensando, meu Deus, quero fazer tal coisa, mas eu não tenho ideia de como eu faço essa coisa. Então dá medo mesmo, dá muita insegurança. Então você precisa adquirir compreensão de como você faz essa coisa. E aí o medo vai se dissolver nesse caminho, porque você vai buscando compreensão, você vai buscando entendimento e vai virando natural. E é por isso que hoje eu trabalho guiando pessoas desse caminho, né? Pra gente encontrar ferramentas juntos, pra gente encontrar essa lista de requisitos juntos, pra você entender por que tá te dando medo e insegurança, né? Qual que é o processo que pode ser, qual é o processo que a gente pode passar aí pra poder diminuir esse medo, diminuir todo esse nervosismo, porque a vida é simples, a gente que complica. Se a gente parar pra fazer o passo a passo de como a gente consegue chegar até lá, fica tranquilo, fica fácil. A gente precisa ter vontade, a gente precisa querer e a gente precisa adquirir compreensão do processo. Acho que esse é o segredo, compreensão do processo e entendimento de como a gente chega até lá. De resto, é isso. Eu vou deixar aqui minha playlist de expansão de consciência para dar uma abertura aí na cabeça. Fiz vídeo todos os dias no mês de dezembro agora para poder ajudar a gente a sair fora da bolha. E se inscreve no meu canal, deixa um joinha, um comentário aqui embaixo se isso ressoa para você. Um beijão e até a próxima.